Atenção básica. Saúde para todos. A assistência farmacêutica favorece o acesso orientado e o uso racional do medicamento. Trabalha de forma integrada com saúde da família e a Política Nacional de Medicamentos. Cuidado continuado é uma questão de saúde. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Você já imaginou o descendente do polonês e ouvir a rádio polonesa no Brasil? Acesse aí, audiafm.com. Você está em sintonia com a Rádio Áurea Polonesa. Acesse nossa página na internet Boa tarde. Dica para a sua saúde. Ó, presta atenção. Mulher grávida que usa sal para gado na cozinha corre o risco de abortar a criança. Na cozinha, use apenas sal iodado. A falta de iodo no sal pode fazer a criança nascer com retardo mental. E você quer que seu filho tenha muita saúde, não é? Na hora de comprar sal, olhe com atenção. Compre apenas sal iodado. Observe também o prazo de validade. Saúde. É melhor prevenir do que remediar. Uma campanha UNICEF e Ministério da Saúde. Ótimo! Vamos lá então, vamos começar aí com o nosso programa hoje. Tem uma resposta inteligente aí para responder. Hoje em dia, fala-se muito de fundamentalismo. O cara que é fundamental, fala-se muito em fundamentalismo. E a leitura fundamentalística da Bíblia, fundamentalista da Bíblia. O que significa isso? Vamos tentar compreender um pouquinho, né? Tá bom. O programa de hoje é um pouquinho mais longo, porque o tema é bastante longo. Mas acho que vai dar uns 10 minutos. Beleza, vamos lá. Graças a Deus que nós não somos fundamentalistas e por isso nós vamos começar refletindo com um canto de pássaros. Ok, em primeiro lugar, eu quero, é a minha obrigação, sempre agradecer a Paulus Editora pelos direitos cedidos para a divulgação desse trabalho, desse projeto de dar uma informação bíblica aqui pela rádio Áurea Polonesa. E está ancorado nesse livro, no qual já li umas 3, 4, estou na quarta leitura dele. Estou apaixonado por esse livro. 159 respostas esclarecedoras. Tire suas dúvidas sobre a Bíblia. Um livro da Paulus Editora. Aliás, na Paulus você encontra uma reserva enorme de material bíblico, muito grande. Ei, Roberto Santos, aí em Natal, vai lá na Paulus, você encontra o livro. Ei, grande Roberto Santos, desculpe que eu olho para 4 telas, então eu tenho que, nem sempre eu olho aqui direto na tela da câmera, eu tenho que acompanhar mais os outros monitores. Beleza, olha aqui. Hoje em dia, fala-se muito de fundamentalismo e leitura
fundamentalista da Bíblia. O que significa isso? Preste bem atenção, porque o assunto é complicado. Não é coisa simples definir o fundamentalismo. Parece que começou no meio dos protestantes, no final do século XIX. Tanto na França, na Europa, quanto nos Estados Unidos. E naquele tempo, o mundo passava por rápidas mudanças em muitos campos, como, por exemplo, o campo da indústria e das ciências em geral. E diante dessas novas e rápidas mudanças e várias descobertas, alguns grupos cristãos se fecharam diante destas novidades, por temerem, eles tinham medo que a fé, confrontando-se com estas novidades, com este novo que aparecia, poderia a fé ser apagada, desaparecer. E daí o fundamentalismo. Portanto, é uma reação conservadora. É uma reação conservadora ante as novas descobertas que a humanidade foi nos apresentando, que foi fazendo e nos apresentando. Entre os anos de 1910 e 1915, olha, só uma faixa de 5 anos, surgiram nos Estados Unidos pequenas publicações chamadas de fundamentals, os fundamentalistas, fundamentals, os fundamentalistas. Daí que vem a palavra fundamentalismo. E esses livrinhos continham a doutrina tradicional que devia ser preservada. E devia ser preservada a todo custo, diante das novas descobertas que a ciência vinha apresentando. Meu Deus, olha onde que foi parar o fundamental, olha onde foi nascer o fundamentalismo, meu Deus. Eu estou gravando esse programa hoje, dia 1º de dezembro, que é o dia, inclusive, de lembrança pelo combate ao HIV, pois foi a ciência que descobriu. Esse programa ficará na linha do tempo, ficará no meu no YouTube, para ser visto qualquer dia, qualquer hora. Mas estou gravando justamente na data em que se celebra o combate ao HIV. E como é que vai dizer que esta ciência é falsa? Aí vem os fundamentalistas.
Os fundamentalistas defendem o princípio de que a Bíblia não pode errar. Porque tudo o que existe nela, tudo que está escrito nela, foi inspirado por Deus. Ok? E por isso, não se deve mudar. Por exemplo, se o livro do Gênesis afirma que o mundo foi feito em 6 dias e no 7º dia Deus descansou, ninguém tem o direito de afirmar o contrário. Brincadeira, né? O fundamentalismo, ele recusa, portanto, todo o trabalho feito por todos os estudiosos da Bíblia. E estes estudiosos não são apenas os católicos biblistas. Tem muitos amigos de outras religiões também neste estudo, que envolve psicologia, antropologia, sociologia e mais um monte de outras orgias. Uma das características dos que estudam a Bíblia é relacionar um texto bíblico com o contexto em que aquele texto nasceu. Os fundamentalistas rejeitam isso na hora, rejeitam completamente. Eles não aceitam que se estude a gênese de um texto. Eles rejeitam fortemente. A verdade está toda na Bíblia, do jeito que as coisas estão escritas, porque foi Deus quem assim o quis. Ninguém está questionando Deus. Jamais. Mas nós temos que perceber que a Bíblia foi inspirada por Deus e escrita por mãos humanas. E que nesta inspiração também foram colocadas situações da cultura da época, do lugar onde se encontravam. Como que você vai falar de enchente no deserto? Eles, portanto, não se preocupam, os fundamentalistas, eles não se preocupam com a transformação da sociedade e do mundo, porque isso não lhes interessa. A igreja não é o lugar da luta, como dizemos nós. E é assim o lugar da espera passiva do momento em que Deus irá se manifestar plenamente. Percebe? Gravidade disso. Para os fundamentalistas, a fé condiciona a leitura da Bíblia. Aliás, a leitura fundamentalista divide a Bíblia em... agora anota aí, pega a tua caneta e um papel. Se não dá tempo agora, volta depois. Aqui fica a gravação na linha do tempo. Você pode pegar depois e anota aí. Anota em 7 momentos. Essa mudança criada pelo ser humano. Primeira, é a da inocência. Quer dizer, refere-se ao paraíso terrestre. A segunda é a da consciência, que refere-se ao pecado
e início com Noé. A terceira é a fase do governo humano, que refere-se ao início com Noé. A quarta etapa é a fase do governo humano. A quarta etapa diz respeito à promessa, tempo de Abraão, que refere-se ao tempo de Abraão. A quinta etapa refere-se à lei, quer dizer, a época de Moisés. E a sexta etapa é a da graça, que refere-se ao tempo da igreja. Olha, nós estaríamos vivendo essa etapa. A sétima etapa é a etapa do reino, que ainda está para ser mostrado. Nós temos que mostrar os sinais do reino de Deus que Jesus veio inaugurar. Tarefa dos cristãos, segundo os fundamentalistas, não é lutar para que o reinado de Deus aconteça em nossa história. Pelo contrário, eles se limitam a descobrir possíveis sinais de que a etapa da graça esteja terminando para dar início à nova época do reino. É por isso que os fundamentalistas gostam das profecias, pois procuram por meio delas adivinhar quando Cristo voltará à terra. E nesse campo, o livro do Apocalipse é um prato cheio. Eles o leem ao pé da letra e assim afirmam que o final dos tempos está chegando. Rejeitam qualquer outra forma de ler esses textos chamados apocalípticos e não consideram como cristãos os que pensam e agem de modo diferente. Olha, o comportamento de um fundamentalista, ele se traduz na indiferença. Porque ele é indiferente de fato a tudo. Em relação ao mundo, eles afirmam que estão no mundo, mas não pertencem a ele. Ué, então pertencem ao quê? São ETs? Como consequência disso, acham que a religião não tem nada a ver com política. Não toleram os que não pensam como eles. Para eles, a Bíblia contém todas as verdades e estas devem ser aceitas ao pé da letra. Preocupam-se com a letra do texto e não com o espírito sagrado dela. Possuindo as verdades que não podem ser mudadas, eles procuram na Bíblia uma justificação para essa verdade. Para eles, a Bíblia não é fruto da história de um povo, mas uma verdade que não se pode mudar. Estes são os fundamentalistas.
em palavras muito simples, leitura fundamentalista da Bíblia é mais ou menos o que queremos dizer quando falamos de leitura ao pé da letra. Ei, você já viu aquela pessoa que... Eu gostaria de citar aqui o nome de uma profissão, mas eu não quero para não difamar. Que de manhã liga o rádio em determinada emissora para escutar o horóscopo. Eu tive uma tia assim, cara. Meu Deus do céu, ela não perdia um horóscopo do dia. Ela já é falecida, né? Tá lá na glória de Deus. E nem no horóscopo foi anunciado o dia que ela ia morrer. Mas tá vendo? Cuidado com os fundamentalistas. O fundamentalismo nasceu no meio protestante e chegou ao Brasil em 1921. Mas não somente alguns protestantes que podem ser chamados de fundamentalistas. Nem todos são. Não podemos discriminar. Não podemos também querer causar dentro de nós um fundamentalismo preconceituoso. Óbvio que não. E no meio católico, eu já vi isso muito. Eu já vi isto muito no meio católico. Há grupos que seguem um tipo de leitura da Bíblia que é chamado fundamentalista. Neste assunto, meu querido, minha querida, aqui presente na Rádio Áurea Polonesa, vamos seguir com esse assunto. Hoje nós temos a nossa gravação do programa 13. Neste assunto, nós vamos continuar no programa 14 e no programa 15. E acho que vai para o 16 também. Espera aí. 14, 15, 16. Caraca. É bastante coisa. Então eu deixo aí. Pera aí. Isso aqui foi provocado no programa número 8. Olha, escuta lá no YouTube. Escuta lá no YouTube o programa número 8. Programa 8. E aí ele volta à tona no programa próximo programa, que é o programa 14. O que é leitura popular da Bíblia? É o nosso próximo encontro, nesse maravilhoso estudo que nós estamos tendo aí com esta linda marca. Peraí, eu vou botar por aqui. Eu posso pôr por aqui, né? Paulus Editora. Paulus Editora. Então aqui. Paulus Editora. Né? Vai lá. Procura esse livro, estude. E muito. E muito. Muito bem. Você está aqui na Rádio Áurea Polonesa. Daqui um pouco a gente está de volta também com o nosso Ângelus. Um bom dia para você, uma boa tarde ou uma boa noite, depende da hora que você vai poder ouvir este programa. Um beijo no teu coração e até a próxima. Daqui um pouco eu estou de volta.